Quando nós vamos testar, utilizar técnicas no paciente com DTM, nós precisamos entender a primeira coisa. Primeiro ponto aqui, vamos olhar a ATM, o temporal, a mandíbula, onde essa estrutura apresenta, logicamente, o seu disco e suas cápsulas anteriores, posteriores, que mantêm o equilíbrio do disco para que o disco não seja anteriorizado, para que haja uma congruência, um equilíbrio funcional. O teste dentro de um sistema mecânico deve considerar que o sistema mecânico é dependente de estímulo. Presta muita atenção nisso. O sistema mecânico é dependente de estímulos. Consequentemente, nenhuma estrutura mecânica que precisa de músculos, como o masseter, vai funcionar por vontade própria. Já coloca aí nos comentários. O mecânico não tem vontade própria. Coloca aí que eu quero saber se vocês estão acompanhando comigo. O mecânico não tem vontade própria. E esse é o detalhe que ninguém te ensina que eu quero conduzir agora. Então, o primeiro ponto de uma avaliação que você deve considerar. Beleza, é o ponto 1. O mecânico. Mas que esse mecânico, ele tem um comando. E ele, para estar funcionando em harmonia, ele precisa de sincronicidade. Ele precisa de estímulos. E esses estímulos vêm de uma investigação neurofisiológica. Toda estrutura mecânica que necessita de controle proprioceptivo, que necessita de controle funcional, vai precisar dessa estrutura. E aí, quando falamos de ATM, falamos de 6 nervos cranianos, para que você tenha testes que conduza a funcionalidade de forma harmônica, onde você entenda se as estruturas estão funcionando bem ou não, se estão limitadas ou não. E dentro desse processo, eu vou aprofundar dentro de uma principal estrutura. Nós temos aqui na fossa média, e aí eu vou desenhar, fossa posterior, fossa média de um lado, fossa média do outro, forame magno, esfenoide, frontal. Neste ponto aqui, nós temos o núcleo trigeminal. E esse núcleo trigeminal, que se localiza nesse ponto, traz 3 ramos: o oftálmico, o maxilar e o mandibular, controlando as estruturas orofaciais, proprioceptiva, tato, dor, pressão. E essas estruturas, para você ter melhores resultados e avaliar
onde o paciente perceba na hora o alívio da dor, que eu vou te trazer isso aqui, você vai precisar entender isso. E olha o que acontece. O trigêmeo tem 3 ramos e 4 núcleos. Escreve aí nos comentários, o trigêmeo tem 3 ramos e 4 núcleos. E cada um deles vai ter uma função importante. E essa estrutura, ela está exatamente mais atrás, no tronco encefálico, tá, gente? No tronco encefálico. Aqui. Entrando na porção medular. E essa estrutura nós temos o núcleo mesencefálico proprioceptivo. Sensitivo principal, nós temos o motor e o espinhal. Esse nervo misto é ele que faz com que você tenha hiperestesia, hipersensibilidade, através da sensação pelos seus ramos proveniente dos núcleos. E essas informações chegam como aferência e saem como eferência. Uma eferência proprioceptiva do mesencefálico, uma eferência na região de tato, pressão do sensitivo principal, vai excitar todos os outros núcleos, gerando, por exemplo, um aporte, um estímulo do núcleo motor, que aí vai apenas o motor, ó, vou colocar aqui, ó, de azul, o motor vai apenas para o ramo mandibular. Então, dos 3 ramos e os 4 núcleos, nós temos apenas uma via motora, que é essa mista, inclusive as cores estão mistas. Caraca! Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? E eu quero fazer uma dinâmica para que vocês aprendam, tá? Para que vocês aprendam. Porque esse conhecimento é que faz a diferença entre quem tem resultado no primeiro atendimento e quem não tem. Quem consegue trazer o seu paciente para continuar um tratamento, aumentar